A gente fez uma live bem interessante semana passada sobre a NR17 com o Marçal Jackson da Fundacentro, o Mauro Miller e a Maria de Lourdes Moura, ambos auditores fiscais do trabalho. Tem vários pontos dessa live que são interessantes, mas um especialmente que eu gostaria de destacar, que é o contexto de nascimento da atual NR17, essa que ainda está valendo, não a nova que ainda vai ser publicada. A NR17 nasce num contexto muito específico aqui do Brasil, que foi logo após a ditadura, que termina em 1985. Em 88 a gente tem a nova Constituição, a mesma que vale até hoje, apesar das várias tentativas aí de diferentes governos, mas principalmente do atual, de retirar vários direitos aí das pessoas e dos trabalhadores que são contemplados nessa Constituição. E em 1990 nasce a atual NR17 com a presença de sindicatos, de movimentos sociais lutando por direitos dos trabalhadores e trabalhadoras aí no Brasil. Inclusive, nós aqui do canal Ergonomia da Atividade vamos produzir alguns materiais nesse sentido, que é fundamental para compreender a história da ergonomia no Brasil. Então, como coloca o Marçal, a NR17 tem vários elementos super interessantes, por exemplo, o fato de passar da noção de risco para a noção de atividade, que é o ponto fundamental de reflexão da ergonomia. A gente não consegue compreender o risco se a gente não compreender as atividades que são desenvolvidas pelos indivíduos. Ela traz também elementos relacionados à organização do trabalho, relacionado aos aspectos psicossociais. Vocês imaginam o que é uma norma lá do início dos anos 90, falando de aspectos psicossociais do trabalho explicitamente, além dos anexos que aparecem depois, detalhando trabalhos até então invisíveis para a legislação, como o trabalho dos operadores de check-out ou dos operadores de teleatendimento. A NR17, então, é bastante emblemática por esse contexto e também por isso que o Marçal fez uma homenagem aos responsáveis diretos pela criação dessa norma, que são os auditores Carlos Diniz, Milton Martins e a Lisa Esther Rocha. Eu vou deixar esse trecho da live aqui para vocês verem, mas assistam ela completa porque vale muito a pena. E aí a gente tem que prestar uma homenagem, né, às pessoas que elaboraram essa norma numa época extremamente, num período extremamente agradável da vida no Brasil, logo após a Constituição de 88. Né? Então, 3 auditores fiscais, que foram colegas da Maria de Lourdes, Milton Martins, Carlos Diniz e Lisa Esther Rocha, que conduziram esse processo, né? Isso foi um pouco anterior à CTPP. 2 deles não estão mais entre nós, apenas Carlos Diniz. Então, quando a gente fala da NR17, a gente tem que pensar nessas pessoas e pela enorme contribuição que elas fizeram para a ergonomia. E eu listo aqui alguns dos avanços que surgiram com a NR17, entre eles o desenvolvimento da profissão no Brasil, né? O próprio Raoni, da nova geração, faz parte disso, desse movimento, da difusão da análise ergonômica do trabalho no Brasil, e que partiu, como eu procurei mostrar antes, de uma evolução do foco em se procurar o risco no trabalho, mas para tentar entender a relação dos riscos, dos determinantes na realização da atividade das pessoas. Na inclusão, pela primeira vez, no conjunto normativo, do fator organizacional como um determinante, um risco, e, por exemplo, e medidas como as pausas para serem prevenidas. A NR17 também ela trouxe como um enorme benefício a inclusão do setor de serviços, né? O conjunto normativo está voltado para a indústria. E também, do ponto de vista institucional, né? A NR17 permitiu a sua institucionalização no Ministério do Trabalho, com uma criação nos anos 2000 da chamada Comissão Nacional de Ergonomia, da qual eu participei junto com Lourdes e outros colegas, né? Liz Rocha, por exemplo. E essa institucionalização foi fundamental para consolidar o desenvolvimento da profissão no Brasil. Além disso, devido à NR17, 2 anexos foram criados, o anexo 1 sobre caixas de supermercado e o anexo 2 sobre teleatendimento, e a NR36 que o Mauro comentou há pouco. No caso dessas outras, dos anexos e da NR36, o que a gente percebeu foi que houve uma expansão das dimensões do homem do trabalho a serem consideradas, uma vez que a NR17 estava muito restrita à problemática das LERDOT e, portanto, ao trabalho, sobretudo, com uma dimensão fisiológica.